Olha o clima de decisão batendo na porta e o torcedor vascaíno já tá ligado que essa semana promete fortes emoções. Depois de um bom tempo sem ver o Vasco em campo por causa da data FIFA, finalmente a bola vai voltar a rolar, e logo com um confronto de peso contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A parada é séria, é em São Januário, e pode marcar um ponto de virada importante nessa reta final de temporada. O torcedor já tá de olho em como o time vai se comportar, e principalmente se a boa fase vai continuar. O Vasco não apenas reencontra o Fortaleza, mas também revive o início da era Fernando Diniz, que começou justamente com uma vitória por 3-0 em cima da equipe nordestina. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. O time oscilou, tropeçou, venceu, empatou, perdeu, como qualquer equipe em fase de reconstrução, mas chegou agora um momento onde a estabilidade finalmente começa a aparecer. Em 19 jogos sob o comando do Diniz no Brasileirão, o Vasco chegou aos 30 pontos e ocupa uma posição no meio da tabela, com uma campanha sólida no segundo turno. Para você ter uma ideia, o Cruz Maltino tem a quarta melhor campanha desse retorno, com 14 pontos conquistados em 8 jogos. Só quem tá melhor nesse recorte são Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E detalhe, a diferença é de apenas um ponto. Isso mostra que o Vasco está ali, colado com os líderes em termos de desempenho recente. E essa boa fase não é só matemática. Dentro de campo, o time começa a mostrar a cara do treinador, com um modelo de jogo mais organizado, um sistema defensivo mais sólido e uma transição mais rápida. O Vasco já não é mais aquele time perdido do início do campeonato. Agora, o torcedor já consegue assistir a um jogo do Vasco e perceber uma ideia, um padrão, um estilo de jogo sendo desenvolvido. Isso faz toda a diferença. E mais, a equipe está conseguindo transformar esse futebol mais consciente em resultados. O torcedor que antes olhava para baixo na tabela, hoje já consegue começar a pensar em coisas maiores. A distância para o G8 não é impossível e, dependendo dos resultados da rodada, o Vasco pode até mesmo terminar no top 10 do campeonato. Atualmente, o time soma 33 pontos e ocupa a 11ª colocação. Está a apenas 3 pontos do Red Bull Bragantino, que é o 9º colocado, e a 5 do São Paulo e do Fluminense, que estão ali no 7º e 8º lugar. Ou seja, vencer o Fortaleza pode mudar completamente o cenário. E vencer não é impossível. O jogo será fora de casa, sim, mas o retrospecto recente e a confiança que o grupo vem demonstrando dão motivos para acreditar. Se o Vasco conquistar os 3 pontos, chega a 36, ultrapassa o Ceará e o Bragantino, e pode terminar a rodada em 9º. Imagina só, sair da pausa da data FIFA e já dar um salto na tabela? É isso que está em jogo. E mais, esse jogo contra o Fortaleza é só o começo de uma sequência importante. Na próxima segunda-feira, o Vasco encara o Fluminense, também pelo Brasileirão. Um confronto direto, dentro do Rio de Janeiro, onde a rivalidade pesa e os detalhes fazem a diferença. É aquele momento do campeonato onde as coisas começam a se definir de verdade. Já não tem mais pausa, não tem mais data FIFA, não tem mais desculpa. Agora é reta final, é decisão a cada rodada. O time que embalar agora pode sonhar alto, e o Vasco parece estar no caminho certo para isso. E não dá para falar de Vasco nesse momento sem lembrar da sacolada que o time aplicou no Santos dentro do Morumbis. 6-0, um atropelo histórico, um jogo que virou trauma para o clube paulista e motivo de orgulho para o torcedor vascaíno. O impacto dessa goleada foi tão grande que o Santos, que tinha firmado um acordo para mandar seus jogos na capital paulista, decidiu suspender a ideia. Sim, o Santos desistiu de jogar no Morumbis enquanto estiver na zona do rebaixamento. A pressão psicológica da goleada foi tão forte que o clube preferiu voltar correndo para Vila Belmiro. E com razão. Depois de um 6-0, não tem como continuar sorrindo naquele estádio. O Vasco não só venceu, como deixou marcas profundas. E isso mostra também como o Vasco está ganhando respeito novamente. O time que por anos foi visto como instável, imprevisível, agora começa a se impor, começa a assustar adversários. E não é só com a bola rolando. Fora de campo, o clube também está se movimentando de maneira estratégica, principalmente no mercado da bola.
Uma das notícias que pegou o torcedor de surpresa nessa semana foi a possibilidade real do Vasco comprar o zagueiro Robert Renan em definitivo. O jogador chegou por empréstimo do Zenit, da Rússia, com contrato até o meio do ano que vem. Mas a diretoria do Vasco já está em conversas para garantir a permanência do atleta em São Januário. E não é para menos. O Robert vem jogando em altíssimo nível. Frio, técnico, inteligente e extremamente seguro, ele se tornou uma peça essencial no sistema defensivo. Um zagueiro jovem, de apenas 21 anos, canhoto, com excelente capacidade de construção de jogadas, algo raro até mesmo no cenário internacional. Tanto que o próprio Fernando Diniz não economizou nos elogios. Disse que não conhece outro zagueiro canhoto com essa idade que construa o jogo como Robert constrói, nem aqui, nem fora do Brasil. Um defensor moderno, que já passou por momentos difíceis na carreira, mas que encontrou no Vasco um ambiente ideal para crescer, amadurecer e mostrar todo o seu potencial. A trajetória do Robert Renan não foi fácil. Ele teve problemas no Internacional, depois passou um período complicado na Arábia Saudita, longe da família e fora do radar do grande público. Mas agora, no Vasco, ele vive um momento especial. Está vestindo a camisa do clube do coração, realizando um sonho de infância e, ao mesmo tempo, assumindo uma responsabilidade de gente grande. Representar mais de 20 milhões de torcedores não é para qualquer um. E ele está fazendo isso com maestria. A diretoria sabe que segurá-lo por mais tempo é fundamental. E por isso tenta agir rápido, antes que ele se valorize ainda mais e se torne inacessível financeiramente. Aliás, o Vasco já demonstrou que sabe fazer negócios. Um exemplo claro disso é o caso do Gabriel Peck. O atacante foi vendido no ano passado para o Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais na época, por 70% dos direitos do jogador. Mas o contrato incluía metas por desempenho, entre elas o pagamento de 50 mil dólares por gol marcado até o 50º gol do atacante com a camisa do time norte-americano. E o que aconteceu? O Peck segue balançando as redes lá fora. Já marcou 31 gols, o que rendeu até agora mais de 1.700.000 reais aos cofres do Vasco. E o melhor, o clube ainda detém 30% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se o Gabriel Peck for vendido futuramente por um valor elevado, o Vasco ainda terá direito a uma fatia significativa. Se ele sair, por exemplo, por 100 milhões de reais, o Cruz Maltino embolsa 30 milhões. É uma receita futura que pode fazer a diferença e mostra que o clube está atento não só ao presente, mas também ao que pode vir adiante. O torcedor, claro, gosta de ver o time jogando bem em campo, mas também quer ver uma gestão que saiba cuidar do patrimônio, que saiba valorizar seus ativos. E nesse ponto, o Vasco vem dando passos importantes. Então, se você é vascaíno e está vendo essa movimentação toda, pode sim ficar empolgado. Porque não é só o desempenho dentro de campo que empolga. Fora dele, as coisas também começam a andar com mais organização, mais estratégia. E quando tudo começa a caminhar junto, os resultados aparecem. O torcedor que sofreu por anos com incertezas, com instabilidade, começa agora a enxergar um futuro diferente. Um futuro onde o Vasco volta a ser protagonista. Onde o Vasco entra em campo não só para competir, mas para vencer, para se impor, para buscar algo maior. Se o time continuar nessa toada, se o trabalho do Fernando Diniz seguir evoluindo, se o clube mantiver essa postura firme nos bastidores, não é exagero pensar em voos mais altos já nessa temporada. A briga por uma vaga na Sul-Americana é real. E dependendo da sequência, até algo maior pode surgir no horizonte. Mas claro, cada jogo é uma decisão, cada rodada é um passo. E tudo começa agora, quarta-feira, contra o Fortaleza. E o que torna essa reta final de temporada ainda mais simbólica é ver como o elenco do Vasco tem reagido a todos esses desafios. Jogadores que chegaram desacreditados ou que carregavam um peso nas costas estão dando a volta por cima com atuações sólidas e cada vez mais regulares. É o caso do próprio Robert Renan, que apesar da pouca idade, tem demonstrado uma maturidade que impressiona. Ele não grita, não gesticula exageradamente, mas impõe respeito com posicionamento, leitura de jogo e uma frieza que beira o inacreditável.
É aquele tipo de zagueiro que não precisa aparecer demais para ser notado. O cara se destaca justamente por não errar, por ser seguro, por transformar o setor defensivo num porto firme. E isso reflete diretamente no desempenho do time. O Vasco passou a sofrer menos gols, a controlar mais os jogos, e até a sair jogando com mais qualidade. Porque não adianta ter laterais rápidos e meio-campo criativo se a saída de bola é travada. E nesse ponto Robert virou peça-chave. Ele sabe o momento certo de acelerar, de recuar, de inverter o jogo. Parece que tem um relógio interno cronometrando cada movimento. E isso é algo que você não ensina. É talento puro, somado a muita dedicação. Por isso o clube não quer perder tempo. Já está se mexendo nos bastidores para transformar esse empréstimo em uma compra definitiva e garantir que o futuro da defesa do Vasco continue sendo comandado por esse jovem talento. Mas o Vasco não quer parar por aí. A diretoria já entendeu que estabilidade se constrói com planejamento, e que planejamento envolve manter os melhores nomes no elenco. Ao mesmo tempo, o clube sabe que precisa ser inteligente nas negociações. E por isso trabalha com antecedência, para evitar leilões e disputas futuras que poderiam tornar a permanência de certos jogadores inviável. Com o Robert Renan, por exemplo, a ideia é justamente essa: agir agora, enquanto o mercado ainda não explodiu em cima dele. Porque uma coisa é certa, se ele continuar jogando nesse nível, os olhos da Europa vão se voltar com ainda mais força. E aí, amigo, o preço sobe, o assédio aumenta e o risco de perder um pilar do time cresce junto. Além disso, é muito simbólico que esse jogador representa para o torcedor. Ver um menino jovem, que já teve sua trajetória marcada por críticas e momentos difíceis, vestir a camisa do Vasco com tanta entrega, com tanta identidade, mexe com a emoção da torcida. O vascaíno sempre valorizou o jogador que honra a camisa, que entende o peso do clube, que sente o jogo como um de nós. E o Robert transmite exatamente isso. Mesmo sendo um atleta que veio de fora, ele carrega a alma vascaína no jeito de jogar. E talvez por isso esteja sendo tão rapidamente abraçado pela arquibancada. Ele tem cara de Vasco, alma de Vasco, postura de Vasco. E enquanto o clube trabalha para garantir seu futuro dentro de campo, fora dele o retorno financeiro das boas negociações anteriores continua pingando na conta. A cada gol marcado por Gabriel Peck nos Estados Unidos, mais $50 mil entram para os cofres do Vasco. E o menino não para de marcar. Já são 31 gols pelo Los Angeles Galaxy, o que rendeu até agora mais de R$ 1.700.000 ao Cruz Maltino, além dos 49 milhões da venda inicial. E como o Vasco ainda detém 30% dos direitos econômicos do jogador, a possibilidade de uma nova bolada no futuro é concreta. Esse tipo de negociação inteligente mostra como a gestão atual tem buscado corrigir erros do passado. O Vasco já sofreu muito por vender jogadores mal, por não manter percentuais, por abrir mão de ativos que poderiam render milhões no futuro. Agora, a estratégia é diferente. A ideia é vender bem, mas também garantir uma participação no crescimento do atleta. E isso faz toda a diferença no fluxo financeiro do clube. Ainda mais no momento onde cada centavo conta, onde reforçar o elenco depende de equilíbrio orçamentário. Por isso, quando o Gabriel Peck balança a rede lá fora, o torcedor pode comemorar aqui também. Porque é gol que vira dinheiro, é gol que financia o futuro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em alvoroço depois de uma declaração surpreendente de Carlo Ancelotti, recém-chegado ao comando da seleção brasileira, envolvendo uma das maiores promessas do Vasco da Gama. Durante uma coletiva sobre os planos para a próxima Copa do Mundo, o treinador italiano deixou escapar que está de olho em alguns jovens talentos do futebol nacional e, de maneira enigmática, mencionou ter ideias para a chamada de uma joia Cruz Maltina. O jogador, ainda em início de carreira, vem se destacando nas categorias de base e já chama atenção pela habilidade, maturidade e visão de jogo acima da média.
Embora Ancelotti não tenha citado nomes, a imprensa esportiva e os torcedores imediatamente começaram a especular que se trata de um atleta vascaíno com potencial para estrear na seleção principal antes mesmo de se transferir para o futebol europeu. A declaração, mesmo indireta, acendeu rumores de que o craque poderia ganhar um lugar na lista da Copa, transformando o jovem em tema quente nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas à diretoria do Vasco afirmam que o clube já vinha monitorando sondagens de times internacionais, mas ninguém esperava que o técnico da seleção brasileira se manifestasse publicamente sobre a possibilidade de contar com o atleta em torneios tão importantes. Entre torcedores, a expectativa e a ansiedade crescem. Há quem sonhe com a cena histórica de um jogador vascaíno vestindo a camisa canarinho na Copa, enquanto outros ponderam sobre a pressão que a exposição precoce pode gerar. Enquanto isso, nas redes sociais, a joia cruz-maltina se transforma em protagonista de discussões e memes, com torcedores imaginando escalas, gols e até comparações com grandes nomes da seleção. O burburinho só aumenta a cada declaração de Ancelotti, e a atenção da imprensa internacional também se volta para o jovem atleta. Agora, resta esperar. Será que o craque do Vasco vai mesmo seguir os planos do técnico italiano e conquistar seu lugar no maior palco do futebol mundial? Ou tudo não passa de mais um rumor que vai ferver nos bastidores? Uma coisa é certa, o nome do garoto já está oficialmente na boca do Brasil, e Ancelotti, mesmo sem revelar detalhes, acabou de acender o sinal verde para um dos maiores burburinhos do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.